Já sei, você está com dificuldade para conseguir montar a sua configuração do PC Gamer, você não sabe quanto que você vai gastar no seu setup, ou de repente você até tem um orçamento, mas não sabe o que montar, o que você vai gastar, quais vão ser as peças que você vai escolher. Então eu tô aqui para te ajudar na hora da escolha. Se você tem um orçamento aí até 6 mil reais para montar o seu PC, eu vou ajudar você a montar o melhor PC que você pode escolher, ou pelo menos te mostrar quais são as opções que você tem para poder montar o seu setup. Eu vou tentar tirar um pouco dessa confusão que está na sua cabeça e mostrar um pouco quais são as opções para você poder gastar melhor o dinheiro que você tem para o orçamento do seu PC Gamer dos sonhos. E também vou aproveitar e colocar o setup completo. Vai que você não tem nada, não tem monitor, teclado, mouse, cadeira, mesa, enfim, eu acho que eu posso te ajudar nisso aí também. Só vai ficar um pouco mais caro, mas pelo menos você vai saber o que escolher, ou pelo menos ter algumas alternativas. Bom, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal explicando como você faz para poder configurar o seu PC ou para escolher as peças, né? Que é muito fácil falar, monta aí um PC Gamer até tantos mil reais ou comprar um PC completo. Você até pode comprar PCs completos. Você pode configurar, por exemplo, no site da loja, você pode ir lá e configurar as peças e tal com orçamento. Às vezes sai até mais barato do que comprar separado. Ou você pode sair por aí comprando as peças internet afora. Ah, que maravilha que é ter opção. Você pode comprar em diversas lojas, você não precisa comprar num lugar só e no fim você vai montar o PC Gamer dos seus sonhos procurando os melhores preços. Eu, para facilitar um pouco, vou pegar numa loja só para vocês terem uma ideia da configuração. Como eu disse, você pode escolher de outras lojas, você pode comprar de outros lugares, mas eu vou fazer as opções aqui pela Terabyte, que é a loja parceira aqui do canal. Inclusive, se vocês quiserem, os links vão estar aqui na descrição e você pode fazer a sua configuração também. Eu vou mostrar aqui algumas alternativas para quem vai montar um setup até ali na casa dos 6 mil reais. Com o que eu vou mostrar aqui, você pode ir adaptando e diminuir um pouco esse valor, você pode chegar a valores menores, inclusive, ou valores maiores. Isso aqui é só basicamente o meio do caminho. Então vai ser um PC intermediário que também vai te dar uma opção para você fazer upgrade futuro. Então você não vai ficar preso nessa geração. Eu vou montar aqui com a 12ª geração da Intel, o que dá a possibilidade de você fazer upgrade para a próxima geração, então você não vai ficar preso ali só com ela. A primeira coisa que eu costumo recomendar para você escolher é qual processador você quer usar, qual é o processador que vai te atender bem. E para isso, bom, tem vários vídeos aqui no canal e eu vou partir do pressuposto que você já sabe qual é o melhor processador para te atender. Mas caso você não saiba, hoje eu recomendo ali no meio do caminho um processador de pelo menos 6 cores e 12 threads. Claro, existem processadores 6 cores 12 threads de várias gerações atrás e existem até opções mais antigas, mas eu recomendo pelo menos um processador minimamente atual, ou seja, um Ryzen 5 3600, um Ryzen 5 5600, um i5 11400, um 10400F, daí para frente ele já pode ser considerado ali intermediário. Hoje 6 cores 12 threads são mais que suficiente para os jogos atuais e a questão que vai mudar de um para o outro é justamente o IPC ou o ganho que teve de uma arquitetura para outra, de uma geração para outra, mas tendo 6 cores 12 threads você vai ter cores e threads suficientes para rodar os jogos. Não quer dizer que você vai ter a mesma performance, mas você vai ter pelo menos uma performance suficiente para rodar todos os jogos atuais. Você ainda pode partir para processadores de 4 cores e 8 threads, a gente tem algumas boas opções no mercado, como o i3 de 10ª geração, 11ª, 12ª, não tem de 11ª, 12ª geração, e esses processadores são 4 cores e 8 threads com excelente PC, mas tem alguns games que exigem mais do que 4 cores e 8 threads, então vai depender muito dos jogos que você joga. Isso é importante também, não adianta você chegar... Não, eu quero um PC que rode tudo. Bom, daí você vai ter que gastar dinheiro. Ah, eu quero um PC para rodar CS, LoL, Valorant. Esse daí, um processador de 4 cores e 8 threads vai ser suficiente, inclusive vai ser, em alguns casos, até uma opção mais inteligente. Por quê? Você não vai gastar tanto com cores e threads, mas você vai ter um bom IPC. E você vai poder usar a mesma plataforma que eu estou usando aqui, ou de repente economizar um pouquinho mais, por exemplo, na placa-mãe, já que é um processador que tem um consumo um pouco menor. Mas
Depois disso, vamos escolher primeiro o processador. Nesse caso aqui a gente vai montar com uma plataforma Intel. Eu escolhi aqui o processador, o i5 12400F. Claro que existem outras alternativas, como eu disse, tem boas opções como o Ryzen 5 5500, que está com excelente custo-benefício, que tem a performance basicamente de um Ryzen 5 3600, né? Ele também tem 6 cores e 12 threads, mas apesar de ele compartilhar o nome de Ryzen 5000, ele não traz o suporte a PCI Express 4.0, porque... Tem aqui. Não, mais pertinho. Ele é um Ryzen 5 5600G sem o gráfico integrado. Shhh, não conta pra AMD. A AMD não quer que ninguém fique sabendo. Nesse caso aqui eu escolhi a opção sem o gráfico integrado, é o 12400F. Esse F no fim é de F gráficos integrados. Então você não precisa do gráfico integrado, mas se você encontrar a versão com o gráfico integrado eu também recomendo. Às vezes a diferença de preço é muito pequena e pode te ajudar, por exemplo, na hora de uma solução de problemas. Então, hoje em dia eu até recomendo um processador com o gráfico integrado, mas nesse caso aqui ele tá mais barato, a gente vai economizar mais uns trocos e vamos ficar com o 12400F mesmo. Ele tá saindo aqui R$1.249, esse preço varia, depende muito das promoções, mas é um processador que já tem suporte a PCI Express 4.0 e a plataforma que a gente vai montar em torno dele vai permitir que a gente faça upgrades futuros. Que maravilha! Então você vai conseguir colocar, por exemplo, uma 13ª geração nele, se você quiser, vai depender mesmo da placa-mãe. Para a placa-mãe, eu escolhi aqui uma B660M Plus D4, que é uma B660 Plus DDR4, é por isso que ela chama D4. Ela tá saindo por volta de R$ 1.299,90. Bom, a plataforma LGA 1700, ela traz algumas opções. Dentre elas, você pode trabalhar com memória DDR5 ou DDR4. Nesse caso, não vai compensar o DDR5. Primeiro porque ele tá mais caro e segundo porque os ganhos de performance que você vai ter com o i5 12400F vão acabar ficando limitados pela placa de vídeo. Então, para você sentir essa diferença, você vai precisar de uma placa de vídeo bem mais poderosa do que encaixa no nosso orçamento um pouco mais limitado. É uma placa-mãe que já tem um espaço para você fazer upgrade depois. Você poderia pegar, por exemplo, uma H610, que é uma placa-mãe mais de entrada e que vai trazer todos os recursos necessários. Mas depois, para você fazer upgrade de processador, se você quiser fazer, por exemplo, o upgrade para um i9 12900 ou mesmo 12900K, provavelmente você não vai suportar por conta da placa-mãe, ela tem limitações físicas. E ela traz aqui todos os recursos que a gente precisa e uma quantidade boa de portas USB. Eu sei, parece bobagem, mas a gente usa bastante porta USB. As H610 vão ter algumas limitações nesse sentido e normalmente o projeto de VRM dela, de alimentação para o processador, é um pouco mais básico também, o que não é recomendado, por exemplo, para quem vai trabalhar, se você vai utilizar, né, o seu PC para fazer renderizações ou cargas muito pesadas em cima do processador. É bom deixar claro que para jogos não costuma fazer diferença nenhuma, mesmo com processadores bem mais fortes que o 12400F. Então você pode economizar um pouco e ir numa H610, mas nesse caso aqui a gente vai para uma B660, seguindo aquela proposta de ficar no meio do caminho. Mas eu quero dar uma dica interessante para vocês aqui. Se você vai combinar o processador com a placa-mãe, você pode pegar um kit upgrade. Por exemplo, aqui na Terabyte tem um kit upgrade para Asus TUF B660 Plus D4 com o i5 12400F, que já vai sair bem mais barato do que você comprar os dois separados nesse caso. Mas se você já está fazendo esse upgrade e você... Vou partir do princípio que você não tem a memória RAM, você vai precisar de memória RAM. Como eu já disse para vocês, tem suporte DDR4 e DDR5. Nós vamos de DDR4 e o custo-benefício melhor que eu tenho encontrado é na casa dos 3.200 a 3.600 MHz na memória no clock. Em relação à quantidade, hoje eu recomendo 16 GB. Dá para você jogar com 8 GB, por exemplo, os jogos menos exigentes, como eu falei antes, né, um Valorant, um CS, alguma coisa do tipo, mas eu realmente não recomendo. 16 GB é o recomendado hoje para quem vai montar um PC gamer ou mesmo para trabalhar dependendo da aplicação, é claro. 16 GB já seria o suficiente para você trabalhar ali com uma edição de imagem, uma edição de vídeo. E se você for fazer isso, eu novamente recomendo que você pegue o kit upgrade. O kit upgrade aqui, por exemplo, vai sair bem mais barato. Você vai economizar mais uns trocados aqui. Ele sairia ali, por exemplo, se você fosse comprar separado na memória RAM, processador e tal. Se você fosse pegar ali só o kit upgrade de processador e placa-mãe e adicionar a memória, ela sairia ali pelo menos uns 2.670. E aqui tá saindo por 2.638,71. Então você economiza mais um pouco aqui. E aqui a gente já tem a base, né? Isso aqui é o principal. Se você vai montar o setup, partir primeiro do processador para você saber qual é a placa-mãe, qual é a memória, e aí sim você pode montar o restante do setup. Como eu disse, tem algumas opções que você pode usar aqui para deixar mais barato. Você pode montar com i3, pode montar com uma placa-mãe mais barata e você pode montar inclusive com memória de clock mais baixo. Esse é um ponto que eu não recomendo economizar, tá? Eu tô indo aqui de memórias Kingston Super Frame, então para quem não conhece, são as memórias Kingston com assinatura Super Frame de 3.200 MHz, coloquei 16 GB em Dual Channel, tá? Então mesmo que a gente
não vai utilizar o gráfico integrado, o Dual Channel é importante. Tem muita gente que fala, mas vou comprar só um pente de memória. Compra 2. Pega a mesma quantidade, mas com 2 pentes, a não ser que você vá adicionar em seguida aí sim, com certeza, vale a pena se colocar 16 GB, você vai perder um pouco por ser single channel, mas se você for adicionar em breve, né, um outro módulo, você vai conseguir chegar a uma quantidade de memória maior. Isso é mais recomendado para quem vai trabalhar. Hoje, para os jogos, realmente não é necessário. Como eu disse, se a gente fosse pegar as memórias separadas aqui, ia sair um pouco mais caro, né? Então eu dei preferência para colocar ali no kit upgrade. Outra coisa importante que você vai precisar fazer na hora de montar o seu setup é deixar o like e se inscrever no canal, eu sei. Deixa o like, se inscreve no canal, clica ali no sininho também. E aproveita, se quiser, já vira membro aí do canal. Você pode virar membro, entrar pro nosso grupo de patrões lá do Telegram e trocar ideia com a galera, tirar algumas dúvidas que você pode ter adquirido ou sanado nesse vídeo aqui para montar o seu setup. Dá uma forcinha pro canal também. O armazenamento. Bom, existem várias opções de armazenamento hoje no mercado, das mais baratinhas às mais caras, do HD ao SSD NVMe PCI Express 4.0. Engasguei de verdade, realmente muita coisa, e acabou minha água, perfeito. Aqui a gente vai ficar mais ou menos no meio do caminho. Eu vou recomendar aqui para vocês o armazenamento NVMe PCI Express 4.0, que é o NV2. Então a gente já vai utilizar a última tecnologia, não é o SSD que tem a maior velocidade de leitura e escrita, mas ele tem um excelente custo-benefício, ele fica ali no meio do caminho e consegue trazer um bom custo-benefício. A gente tem aqui, por exemplo, 500 GB por R$ 259,90, é o preço que muitas vezes você acaba pagando em SSDs SATA, que são mais lentos e vai adicionar um monte de cabo aí dentro do seu PC. Esse aqui é só tirar ele, colocar no PC e já era, tá resolvido o problema. Depois você pode fazer a combinação, você pode colocar inclusive SSD SATA com uma quantidade de armazenamento maior, se você achar mais barato, e você pode colocar HD. Deixa isso aqui para o sistema operacional e para as coisas que você mais usa no dia a dia, para os jogos, para as aplicações que você mais usa e para o armazenamento mesmo, para outros jogos que você não joga tanto e tal, você pode colocar no HD ou em outro SSD maior, mas você usa esse daqui mais rápido para você colocar o sistema operacional e as coisas que você usa que você precisa de maior agilidade. E o preço tá bem legal, R$ 259,90. É claro que isso pode variar dependendo do momento que você está comprando. Aliás, deixa aí nos comentários quanto que tá custando o seu setup agora, quando você está montando o seu PC. Depois de tudo isso, chega a parte mais divertida, que é escolher a sua placa de vídeo. Ah, sua placa de vídeo. Eu deixaria por último, por conta do orçamento total, porque o que eu recomendo? Você pegar ali um processador que vai atender, né, o que você precisa, e você partir para gastar na placa de vídeo, né? Normalmente a gente vai jogar uma carga maior na placa de vídeo. A galera gosta muito de jogar no Ultra, os jogos estão ficando cada vez mais exigentes, e apesar de jogar bastante carga no CPU, a GPU é bem exigida e acaba sendo normalmente o limitador. Hoje os CPUs estão realmente bem fortes, estão empurrando as placas de vídeo, e o que vai limitar isso é também um dos componentes mais caros que você vai ter dentro do seu PC. Para a placa de vídeo eu vou colocar antes porque a gente precisa de mais um ou dois componentes que acabam dependendo da escolha da placa de vídeo. Um deles é a fonte, o outro é o gabinete. Sim, isso tem feito muita diferença e também pode fazer diferença no orçamento. Para a placa de vídeo a gente vai ficar aqui no meio do caminho também, eu vou de RTX 3060. Tem vários modelos disponíveis no mercado, o preço tem oscilado bastante. Para essa build eu tô pegando aqui o modelo da Inno 3D que traz 36 meses de garantia. A GPU em si é sempre a mesma, a RTX 3060. O que muda de um modelo para o outro é a qualidade da construção, se ela tem 2 fãs, 3 fãs, se ela vai fazer mais ruído, menos ruído, vai trabalhar mais quente, mais fria, mas também quanto tempo tem de garantia e como vai ser o pós-venda. Aqui eu tô pegando da Inno 3D, que é uma fabricante já conhecida, que aqui no Brasil agora tá dando um tempo muito bom de garantia, e visto que é o produto aí mais caro que a gente tá colocando na build, eu acho que é uma boa ideia. Ah, eu quero aproveitar para testar também os modelos da Inno 3D, que faz tempo que eu não vejo um. Ah, é bom deixar claro que você também pode escolher outra placa de vídeo, né? Você não precisa ir na RTX 3060, você pode pegar, por exemplo, uma RTX 6600, que vai sair um pouco mais barato, dependendo da promoção, pode sair bem mais barato. Você pode pegar ali uma GTX 1660, tudo vai depender do seu orçamento e da exigência. Não adianta nada você pegar uma RTX 3060 para jogar CSGO no mínimo, a não ser que a GPU seja o limitador, o que normalmente não acontece, normalmente é o CPU que limita. Todos esses jogos que são mais leves, né, tipo LoL, Valorant, CSGO, Apex nem tanto. Todos esses jogos costumam ser mais forçados ali no CPU, ou seja, o CPU é quem vai empurrar muito FPS e a GPU meio que vai acompanhar. Então, se for esse o caso, às vezes você nem precisa de uma placa de vídeo tão top assim. Mas, se você quiser rodar aí as coisas em Full HD no alto, ultra ou médio, dependendo do jogo, você pode pegar aí uma 3060 ou uma RX 6600 ou qualquer uma equivalente. O processador em si, o 12400F escolhido aqui, consegue empurrar placas até mais poderosas, ou seja, dá para você esticar ali até uma 6700 XT, uma 3070 Ti, que ele ainda vai empurrar mesmo em Full HD. Mas é claro que isso também vai pesar um pouquinho mais no orçamento, né? Você vai precisar gastar mais com placa de vídeo, vamos passar do limite. E para fonte, bom, nós temos uma infinidade de opções aqui de vários modelos, vários fabricantes e várias potências. Como que eu vou saber qual que é a potência que eu preciso para o meu setup? Uma boa forma de saber é você procurar lá no site do fabricante ou mesmo aqui onde você comprou a sua placa de vídeo
vídeo e olhar lá qual que é a fonte recomendada para essa placa de vídeo. Ela vai ter aqui a fonte mínima, que são 550 watts, que é a PSU recomendada. A PSU é a fonte, tá? Power Supply Unit. Então a gente tem aqui a PSU recomendada 550. Eu posso ir de 550 e vai atender o meu setup. Nossa, Robson, mas e o restante, como é que eu vou saber? Bom, normalmente essas placas são testadas com setups que fazem sentido para ela, né? Pelo menos um i5, um i7 ou até um i9. E nisso a fabricante consegue determinar qual que é a fonte recomendada no pior dos cenários. Então aqui a gente não tá no pior dos cenários e 550 watts deve ser suficiente. Eu vou aproveitar e dar uma esticada, aliás, fica aí a dica, você pode pegar a fonte recomendada para GPU, ela normalmente vai dar conta de todo o restante do setup, ou você pode usar o Power Supply Calculator ou alguns sites similares onde você monta toda a configuração, preenche lá com as informações e ela vai lá dizer para você qual que é a fonte que você precisa, né? Quanto que você vai precisar colocar de fonte nos seus sistemas. Às vezes é até menos do que é o recomendado, porque o seu sistema não é igual ao que o fabricante testou. Eu separei as fontes aqui da Superframe justamente para a gente ter uma noção disso, né? A gente tem uma fonte de 500 watts que está saindo, por exemplo, R$329. Você encontra algumas mais baratas, mais caras, dependendo das configurações, se ela é modular, não é modular, qual que é a certificação que traz. E aqui a gente tem uma fonte de 500 watts que está saindo 329. Logo depois a gente tem a fonte de 600 watts que está saindo 359. Então ela vai dar uma folguinha além do que você precisa ali. 600 watts ela traz uma certificação Cybernetics bronze, que é superior a uma 80 Plus bronze. Ela é bem mais rigorosa e é uma fonte que vai te suprir para o setup que você tem agora ou para algum upgrade que você vai fazer. Então eu recomendo sempre pegar um pouquinho mais. Não é necessário pegar uma fonte mais cara ou com uma potência maior, mas eu recomendo pegar uma fonte um pouquinho melhor para você já ter uma margem para fazer upgrade. Senão depois vai ter que trocar a fonte de novo para trocar a placa de vídeo, ficar gastando dinheiro de novo, ficar correndo atrás, esperando vir o frete. Todas aquelas emoções que a gente já está conhecendo agora. Depois de tudo isso a gente pode chegar à parte visual, aquilo que vai segurar o seu PC, que é o gabinete, né? O case gabinete. O gabinete você pode escolher à vontade, mas é bom você levar algumas coisas em consideração. Nós escolhemos aqui uma placa-mãe que é micro ATX, então tem as medidas lá, inclusive tem vídeo explicando aqui no canal, mas é uma placa que é micro ATX, então você precisa de um gabinete que pelo menos suporte placas micro ATX, e essa é a vantagem de você comprar uma placa-mãe micro ATX. Ela traz menos slots PCI, que normalmente a gente não usa, mas ela consegue encaixar na maioria dos gabinetes, a não ser que você vai pegar um case ITX, que é o compacto, e ele ocupa menos espaço também, então você consegue escolher aqui o gabinete baseado na sua placa-mãe, desde que ele seja um MIDI que suporte micro ATX, não tem problema, e nós temos várias opções. Aliás, fica a dica aí, evita pegar os cases Full ATX se você não vai pegar uma placa-mãe ATX, que fica muito feio, parece que o gabinete tá com as canelas de fora, fica bem estranho. Então vamos pegar um micro ATX mesmo, temos várias opções aqui, que vão desde, sei lá, R$200 até o quanto você quiser. A placa de vídeo ela não é muito grande, então a gente não precisa se preocupar com isso. Se você pegar uma placa de vídeo maior, você vai ter que ver lá qual que é o comprimento que suporta de placa de vídeo. Se você for comprar com water cooler, qual water cooler suporta? Em cima, na frente? Será que vai suportar o water cooler que eu comprei? Então são preocupações que você precisa ter caso você opte por isso. Aqui a gente não vai usar o water cooler por enquanto, porque a gente vai usar o bom e velho cooler box. Exatamente, já vem na caixa, é o melhor que tem. Pro gabinete aqui, como fica aí a seu critério e inclusive pode variar no orçamento, eu escolhi um aqui no meio do caminho, eu peguei o Superframe Storm. Ele tá saindo por R$290 mais ou menos. Ele vem sem fonte, sem fan, tem alguns cases que já vem até com fonte ou com fãs, né? Isso aí é bom você contabilizar, porque você vai precisar de fãs. Eu gostei do visual dele aqui e ele tá num preço bem interessante, então a gente vai nele. Mas, como eu acabei de dizer, ele vem sem fã, então eu vou pegar um kit de fã. Como ele é da Superframe, eu vou pegar um kit da Superframe mesmo, mas novamente fica aí a seu gosto. Se você quiser outro kit de outra marca, de outro modelo, de outro lugar, fique à vontade. Eu vou pegar esse aqui, tá saindo bem em conta, R$95, vem 3 fãs, já vem com controladora e é ARGB, ou seja, para dar um pouquinho mais de FPS. Eu escolhi porque é interessante a gente colocar para manter um fluxo de ar dentro do PC. Não é um PC que vai esquentar muito, mas mesmo assim, dependendo da região que você tiver, pode esquentar muito mais do que você imagina. Então nós vamos nesse kitzinho aqui. E aqui a gente já tem basicamente o setup montado. Quer dizer, o setup não, o PC. Então a gente tem o PC montado. E o PC saiu aqui por volta de 5.841,80. Por volta de muito específico para ser por volta, né? Esse, é claro, é o valor à vista. Eu sei, nem todo mundo tem R$6.000 sobrando por aí. Praticamente ninguém tem R$6.000 sobrando por aí. Mas você também pode fazer parcelado. Você vai acrescentar ali por volta de 15% em cima, que é o desconto à vista que costuma ter. Mas esse aqui não é o setup completo, né, meu amigo? Esse aí, porra, você está de sacanagem, né? Esse aí não é o setup. Esse aí é o PC. Eu vou jogar no quê? Pois é, aí vai ficar um pouquinho mais caro. Mas tem algumas opções aqui. Por exemplo, para monitor, você pode até usar a cadeira da cozinha, a mesa da cozinha, a mesa do boteco, mas você vai precisar de um monitor, teclado e mouse. Pro monitor eu selecionei aqui um monitor que vai encaixar muito bem com esse setup, que é o monitor da Gigabyte, o G27FC-A. Ele tem 27 polegadas, ele é curvo, Full HD, 1 ms, 165 Hz, ele tem FreeSync Premium.
Premium e ele tem altura ajustável. Tudo isso que eu falei para vocês são coisas que eu recomendo, pelo menos uma delas ou várias delas dentro de um monitor, e tá bem encaixado nesse setup. 27 polegadas eu diria que é o limite para Full HD, mais do que isso já não começa a ficar legal a tela, você começa a ver ali um pixel muito grande, conforme você vai aumentando a quantidade de pixels, continua igual. Então a densidade de pixels se mantém a mesma, só que você vai aumentando e o pixel vai ficando maiorzão e a imagem vai perdendo nitidez. Então 27 polegadas é o limite, esse monitor é realmente bem interessante no preço que tá. Monitor curvo já, com FreeSync Premium, aliás eu recomendo um monitor com FreeSync, por favor, e 165 Hz. E ele tem um outro ponto interessante que é a regulagem de altura. Eu sei, pode parecer uma coisa boba, vou colocar as caixas de sapato. Depois de gastar 6 mil reais num PC, eu não acho que é algo, enfim, muito ortodoxo. Você pode fazer isso ou comprar um monitor já com regulagem de altura. Esse aqui eu curti bastante e a gente vai incluir ele no orçamento, porque tem praticamente tudo que eu recomendaria para um monitor, não diria nem no meio do caminho, né? Eu diria um monitor já topo de linha. E ele é VA, né? Esse aqui é VA. Sim, ele é VA. Nossa, Robson, mas monitor VA. Calma, dá uma olhada no vídeo que eu já fiz há muito tempo sobre monitores e você vai entender que não é o fim do mundo. Aliás, bom, quando chegar o monitor vocês vão ver a qualidade dele. E aí faltou outra coisa importante, né, Robson? Tipo teclado, mouse, headset. Esse monitor aqui ele tem inclusive som integrado, tá? Mas sim, é uma boa ter headset pra casa inteira não ficar ouvindo você gritar que nem um maluco lá, falando educadamente com seus amiguinhos online. Então a gente vai incluir aqui também o valor no orçamento. Mas, como eu disse, tem várias opções. Eu não sei exatamente o que você quer e nem quanto você quer gastar nisso. Então eu vou chutar baixo aqui e colocar aí uns 300 reais num kitzinho que dá pra você colocar teclado, mouse e headset, mas obviamente você vai ter que variar o orçamento de acordo com o que você quer. E depois de tudo isso, você ainda precisa ter onde sentar. Você pode sentar no Lock Gamer, né? Como é que é? Ai, que delícia! Na cadeira Lock Gamer. Então tem a opção de cadeiras aqui também. Tem as cadeiras Lock Gamer que estão sendo por R$ 1.099 à vista aqui. O preço também pode variar. E essas são cadeiras que nós buscamos colocar ali todos os recursos que a gente espera numa cadeira que você pode precisar para jogar, tá? Lembrando, não é uma cadeira de escritório, não é uma cadeira para você passar o dia inteiro. É uma cadeira para você passar algumas horas jogando. E essa cadeira, ela tem regulagem de altura, suporta até 120 quilos. Ela tem os braços 4D, ou seja, você pode fazer os ajustes todos necessários para você pronar, para você afastar ou para você mudar as direções ali para o seu encosto de braço. Ela tem, obviamente, para você reclinar, né, a regulagem para reclinagem. Ela tem um curso de altura muito bom, para quem é um pouco mais alto, tem pernas mais longas. Ela não tem aquelas laterais que ficam segurando as pernas, prendendo as suas pernas e os amigos, para você poder jogar mais tranquilo e para quem tem as coxas mais suculentas. Além disso, ela tem a regulagem de lombar, a gente colocou interna, tirou os suspensórios das cadeiras, que são bem feios, né? A gente colocou ali uma regulagem interna nela, então você consegue ter um apoio ali na lombar, que é bem importante. Ela tem também ali um encosto de cabeça para você poder regular, que é bem importante. E tudo isso com um corvinho tipo Uruguai, que é um corvinho um pouco melhor do que aquele corvinho que a gente está acostumado, que descasca em pouco tempo. E aí no meio a gente fez ali micro perfurado, então tá tudo furadinho ali, o corvinho, para você dar uma respirada, né? Que senão você fica com as costas parecendo uma cachoeira. Então você consegue dar uma respirada ali em toda a parte que faz contato com o corpo, né? Desde o assento até os encostos. E se você quiser colocar em alguma mesa, tem também mesas. Tem a mesa, por exemplo, da Super Frame, que tá saindo R$ 419 reais. Você pode incluir no orçamento, é claro que você pode pegar uma mesa qualquer, não precisa ser uma mesa gamer, pode ser uma mesa de escritório, mas é bom lembrar que você vai colocar peso em cima e que você vai estar jogando. E uma coisa bem chata de mesa é ela ficar chacoalhando. Se você for colocar uma coisa pesada, por exemplo, esse setup não vai ficar tão pesado, mas se você colocar um setup pesado, tem mesas que nem vão aguentar. Essa mesa aqui da Superframe, ela é reforçada, né? Então ela vai ficar bem firme e já vai conseguir atender aí as suas necessidades específicas. Então não, a mesa não joga por você só porque está escrito mesa gamer. Nada que está escrito gamer joga por você. Você precisa jogar, não melhora a tua performance porque está escrito gamer. E no orçamento final a gente fica abaixo dos 10 mil reais. Eu sei, é bastante dinheiro, mas se você está pensando em montar um PC ou um setup, você deve ter visto que realmente não fica tão barato assim, mas espero ter conseguido passar para vocês um caminho de onde você pode seguir, quais combinações você pode fazer, por onde começar a montar o seu setup. Todas as peças vão estar linkadas aqui na descrição e elas estão a caminho porque eu vou montar esse setup. Então se você quiser aprender a montar esse setup completo comigo, você pode se inscrever no canal, clicar ali no sininho para receber as notificações e pode deixar nos comentários aí qual configuração você faria. Ao invés dessa que eu mostrei, você mudaria alguma coisa? E chegando aqui, será que você vai querer montar junto comigo? Ah, Robson, mas eu não quero montar nada disso, eu queria pegar o PC montado. Bom, tem a opção lá na Terabyte também do monte seu PC, mas quem monta é ele. Você pode adicionar a opção de montagem, tá? Então, caso você não queira montar o seu PC, tem lá a opção de montagem. Pô, mas e o Windows, Robson? Como é que faz? Eu tenho que pagar o Windows também?
Não precisa pagar o Windows. O Windows é de graça. Ninguém te contou isso? Eu já contei. Tem um vídeo aqui no canal contando que o Windows é de graça. Ai, mas vai ficar a notificação. E?